tarde deste dia, vamos refletir, vamos alimentar mais a nossa fé, trazer conhecimento, porque o profeta Oséias fala, meu povo perece, Deus fala através de Oséias, né? Porque lhe falta entendimento, compreensão. Uma das coisas que eu vi que eu achei muito importante é dizer que o protestantismo não foi um movimento contra a Igreja Católica, mas sim um movimento contra a Igreja, né? Daquela cultura, Sofia, que achava que era detentora de dizer quem ia para o céu, quem ia para o inferno, né? E geralmente, né, tinha que se pagar alguma coisa. Então, era contra a romanização, né? Aquele domínio daquela política, né, que queria ditar as normas e com base em ganhos. Essa aí que foi a gravidade. Então, nós vemos, né, essa divisão tão grande, né? Tudo isso aí, mas tudo bem. Porque, como dizem a cultura popular, quando nós chegarmos no céu, teremos muitas surpresas. Sabe? E o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, uma religiosidade que divide, uma religiosidade que discrimina, que julga, que toma para si autoritarismo, de julgar, de condenar, não está com nada, não é verdade? Amém? Vamos falar um pouquinho de expectativa e esperança? É outra coisa também que Deus tem colocado no meu coração. A expectativa, às vezes ela nos frustra muito. Quando nós esperamos, né? Ainda mais de fontes exteriores a nós. A única fonte, que na verdade não é exterior, mas ela é interior, porque Deus habita dentro de nós. Quando nós esperamos de Deus, nós não seremos frustrados. E mesmo que não aconteça, nós temos a convicção de que, por bondade, Ele não nos permite, Ele não nos concede muitas coisas, porque Ele conhece aquilo que nós não conhecemos. Então, Ele vai dar para nós, né, aquilo que for melhor. Então, é muito bom quando nós oramos, nós dizemos, né? Senhor, seja feita a sua vontade. Eu gostaria disso, Senhor. Aí a gente ora o Espírito Santo, Senhor, eu não sei orar como convém. Que bom que o Espírito Santo ora por mim, para aperfeiçoar a minha oração. Então, a esperança ela é muito importante. Como diz lá em 1 Coríntios, né? A fé passará, a esperança passará. O que não passará é o amor. Esperança, eu espero. Eu espero e ela é sustentada pela minha fé, né? Âncora da alma. Esperança é a âncora da alma. Âncora é algo que segura, é algo que retém. E aí eu preciso entender que a esperança, ela é submetida ao tempo. Ela é submetida ao tempo. É a nossa contagem aqui humana. Para Deus, não. O tempo para Ele não é como nós contamos aqui, o tempo do relógio. O tempo de Deus é um tempo kairos. É um tempo eterno. É um tempo que não se limita às coisas se deteriorarem, as coisas perderem o valor. Aí eu digo, nós envelhecermos, de repente, né, nós termos de reformar, restaurar móveis, restaurar coisas, comprar celulares novos, fazermos alguns procedimentos estéticos para que a nossa aparência, né, não fique tão envelhecida. Mas, amados, o tempo de Deus não. A expectativa em Deus, ela é perfeita. Tanto a esperança quanto a expectativa são coisas que, levadas a Deus, dentro desse âmbito da fé, elas são perfeitas. Mas nós é que devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado com a questão da expectativa. Não vamos esperar do lado de fora, sabe? Até de nós mesmos, às vezes, nós nos autofrustramos, não é mesmo? Uma coisa bem simples, às vezes amanhece o dia, né? Hoje nós estamos começando a semana ontem, hoje é o primeiro dia, né, útil, que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer as coisas, em que a máquina, né, começa a girar 100%. E nós planejamos para aquele dia determinadas coisas. E às vezes nós chegamos no final do dia frustrados. 5 horas da tarde, já está chegando quase a noite, a terceira parte do dia,
E aí a gente fala assim, nossa, não deu, não foi possível. Mas quando nós esperamos em Deus, essa esperança, essa expectativa, elas são aperfeiçoadas. Porque tudo que vem de Deus é perfeito. Então nós podemos ter expectativas sim, nós podemos ter esperança sim, podemos esperar e nós não seremos frustrados. Desde que nós temos uma fé trabalhada, desde que nós entendamos esses critérios do tempo. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. E aí, aquilo que os olhos naturais veem, os meus olhos naturais veem, às vezes com a ajuda do óculos, né? Pode me confundir, pode me trazer frustração sim, pode me trazer ansiedade. Por isso que eu preciso, como lá fala em Romanos, né? Ser uma pessoa espiritual. E ser uma pessoa espiritual, como que é, pastora? Ora, ser um ser espiritual é compreender que não é essa capa aqui que me define, que vai definir você, mas nós temos a compreensão da nossa identidade, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, o propósito da nossa existência, sabe? Isso tudo vai nos levar num lugar de paz, um lugar de valorização muito maior do que nos prendermos àquilo que os nossos olhos veem. Porque enquanto eu espero determinadas coisas, né? Eu tô olhando para lá que tem um desenho ali de uma situação que eu espero, sabe? E eu fiz o desenho exatamente para eu olhar quando a frustração, talvez um tanto de ansiedade, né? Porque isso vem para qualquer um. Eu olho para aquilo lá e digo, olha, tá ali. Aquilo ali é promessa de Deus. Então, sendo promessa de Deus, que tá lá na palavra dele, o tempo pode passar, sabe? Não importa. Isso é promessa dele? Vai se realizar. E eu preciso de quê? O ingrediente que eu preciso, que não pode me faltar, é fé. Que Hebreus fala, no capítulo 10. A fé é a certeza das coisas que eu não estou vendo, mas que eu entreguei para Deus, que eu creio, que eu peço a Ele, né? Que nem a fé é uma coisa que eu tenho de mim mesma. A fé eu preciso pedir a Deus. Como fala lá em Filipenses, o querer e o realizar vem de Deus. Então nada virá de mim. Nada virá da minha vontade pequena, da minha vontade imperfeita. Por isso que eu vou procurar a cada dia conhecer a vontade de Deus. Conhecer. Não entender. Quem entender vai querer me colocar no controle. Ah, isso por causa disso, por causa daquilo, aquilo lá. E aí começa a nossa cabeça, né? A somar, dividir, multiplicar, subtrair. E o final disso é o quê? Pode ser frustração. E quando realmente eu confio, entrego, submeto, eu posso ter paz. Mas se eu não faço isso, eu vou viver me debatendo. E quando eu faço isso, eu vou entender. Eu tenho o dia de hoje. Aliás, essa hora já passou o dia, né? Então eu tenho só essa tarde, essa noite. E aí, nesse tempo, eu vou focar a minha mente, né? Nas coisas do alto. Eu vou substituir as preocupações, aquilo que não aconteceu durante o dia, aquilo que eu ainda espero, de repente, mas pedir a Deus que coloque sobre tudo isso, a fé, a esperança, muito, muito maior, incomparável à expectativa. Expectativa humana, não tem como se livrar dela, mas tem como discipliná-la, não é verdade? Porque aí nós teremos menos frustrações. Quando nós olhamos isso por esse viés espiritual, tudo muda de figura. Tudo está submetido ao Pai. Eu vou me submeter ao Pai. Eu vou saber que eu não sou perfeita. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos ser aperfeiçoados.